vou falar sobre isso mesmo, suplemento e colesterol, vai gerar briga aqui, hein? No vídeo de hoje eu vou falar sobre suplementos para redução do colesterol. Você já ouviu falar que alguns suplementos podem abaixar o colesterol? Ou talvez você já tenha se perguntado alguma vez se você realmente não precisa de nenhum deles? Você não está sozinho nessa dúvida. De promessas, o mercado, as redes sociais estão cheios de várias opções que prometem ajudar a controlar o colesterol. Mas qual deles tem um respaldo científico? Quais realmente funcionam? São seguros? Será que você pode ou precisa deles? Ah, mais um médico vendido para a indústria farmacêutica. Ah, mas as estatinas são um veneno. Ah, eu prefiro sempre o natural. Os remédios fazem muito mal. Calma, pessoal. Venha assistir todo o vídeo. Preste muita atenção no que eu vou contar para vocês. Preparei com muito carinho, que você vai gostar e vai ajudar você a formar a sua própria opinião. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Surga, especialista em cardiologia, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os mitos e as verdades sobre os suplementos para o colesterol. Para começar, pessoal, as estatinas são medicamentos muito comuns, muito antigos na medicina, muito usados e muito estudados e muito seguros também. Vários estudos já mostraram que as estatinas reduzem o risco de infarto, de AVC e de morte por essas causas. E muita gente fica com medo de usar as estatinas por medo de efeitos colaterais e tendo informações erradas, enviesadas. E quem não quer tomar medicamento para baixar o colesterol, mas tem um colesterol alto, acaba aí usando suplementos alimentares como alternativas. E, pessoal, é muito importante que vocês entendam que o paciente não vai controlar o colesterol só com comprimido. Tenham um equilíbrio entre dieta, exercício, estilo de vida saudável. Não beba, não fume, controle o peso. E tem uma boa orientação médica que vai dizer se é necessário ou não você usar medicamentos, suplementos, tá bom? Então, indo ao estudo, esse estudo aqui quis basicamente avaliar o que acontecia com o colesterol em quem tomava alguns suplementos alimentares, placebo, que é um remédio vazio, e rosuvastatina. Então, ele separou os participantes e dava para eles ou rosuvastatina de 5 mg, ou placebo, que é um comprimidinho vazio, mas o paciente não percebia, o óleo de peixe em 2,4 gramas, que é uma dose significativa, canela, alho, açafrão, extratos vegetais e arroz vermelho. Os pacientes eles não sabiam o que eles estavam tomando. A população estudada tinha entre 40 e 75 anos e não tinha nenhum histórico de doença cardíaca. Como vocês podem ver nesse gráfico, os resultados do estudo mostraram que os suplementos estudados não proporcionaram um benefício significativo em relação à rosuvastatina. A rosuvastatina diminuiu o LDL em 37,9%. Enquanto o suplemento que mais reduziu foi arroz vermelho, que reduziu 6,6% na média. Mas vejam bem, pessoal, em relação ao placebo, não houve diferença estatística entre arroz vermelho ou outros suplementos na redução do colesterol. Olhem que o placebo também reduziu o colesterol em mais ou menos 2%. Ou seja, tiveram pacientes que tomaram uma cápsula vazia, que era o placebo, e tiveram redução do colesterol, às vezes mais que outros suplementos. Então, nenhum dos suplementos aqui mostrou reduzir significativamente o LDL em comparação com o placebo. Imaginem esse caso. O paciente precisa reduzir bastante o colesterol dele porque ele já teve infarto, já teve AVC, ou porque ele tem um alto risco por ter diabetes, pressão alta, ter mais idade. E esse paciente começa a tomar arroz vermelho, ele vai reduzir o colesterol dele? Vai. Por exemplo, em 6,6%. Era 160 o LDL colesterol, foi para 147. Isso, do ponto de vista clínico, é muito pouco para reduzir o risco desse paciente. Então, o paciente teve um infarto, por exemplo, tem que ter um LDL próximo de 50. E essa redução de 6,6%, por exemplo, pode ser obtida com uma alimentação mais balanceada, com uma atividade física, com o controle do peso. Ah, Moser, mas esse estudo é enviesado. Pessoal, todo estudo é enviesado. Mas o que esse estudo mostrou pra gente é que a estatina reduziu muito mais o colesterol do que os suplementos alimentares. Se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, me ajude aqui no YouTube, deixem um like, se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito a crescer aqui dentro. Ajuda a espalhar esse vídeo, compartilhem com quem vai aprender sobre isso, me acompanhem lá no Instagram, toda semana eu trago vídeo explicando sobre saúde, sobre cardiologia, eu quero que vocês vivam mais, vivam com mais qualidade. Continuando. O interessante e o que chamou muita atenção no Congresso de Cardiologia americano recentemente, quando ele foi apresentado, é a clara e a grande diferença entre a redução de 37% da rosuvastatina contra os outros suplementos. Existem, de fato, outros estudos avaliando os suplementos
E de fato, alguns até observam uma redução de colesterol também, e muitas vezes é discreta. Mas a discussão, pessoal, não é se funciona ou se não funciona, é a magnitude do efeito, é o quanto funciona. Será que essa redução dos suplementos em relação ao colesterol é suficiente para reduzir o risco desses pacientes terem infarto, AVC? E é importante vocês saberem, quando a gente decide dar o remédio de colesterol para um paciente, seja estatina ou outros remédios que existem outros, não é só estatina, a gente pondera muito bem se esse paciente, primeiro, precisa e se esse paciente tem um custo-benefício de usar esses remédios. Todos os remédios têm um risco. Então, a gente sempre que decide dar um remédio, um tratamento para um paciente, a gente está pesando o risco e o benefício. E sempre a gente decide tratar quando o benefício é maior do que o risco. Ah, Moser, mas eu tenho medo dos efeitos colaterais das estatinas e prefiro tomar algo natural. Primeiro ponto, pessoal. Olha só esse gráfico aqui do estudo. Mesmo quem tomou placebo sem nenhum remédio dentro, referiu sintomas musculares, enquanto quem tomou estatina nenhum referiu sintoma muscular. E olha aqui, quem tomou os outros suplementos também tiveram queixa de efeitos colaterais, como alteração de enzimas hepáticas, por exemplo. E além do mais, a gente sabe que vários estudos mostraram que as estatinas são muito seguras. O risco de efeito colateral das estatinas existe, mas o risco é muito baixo. E eu vou deixar um vídeo no finalzinho falando sobre isso. Ah, Moser, eu prefiro tomar então porque mal não vai fazer. Como vocês podem ver nessa tabela, os suplementos também têm efeitos colaterais. E além disso, a gente fica muito preocupado porque os pacientes que têm problemas cardíacos, cerebrais, já tiveram infarto, por exemplo, ou têm alto risco, como eu falei para vocês, precisam usar remédios diversos. E esses suplementos podem interagir no metabolismo no fígado. Então, você tomar alguma coisa nunca vai ser inócuo, sempre pode ter um risco. E outro ponto, pessoal, é mais que óbvio na medicina que quanto mais alto o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, maiores os riscos dos pacientes terem infarto e AVC. Então, quando o paciente de fato precisa reduzir o colesterol por alto risco ou por já ter tido um infarto ou um AVC, a gente tem que dar remédios que são de fato eficientes, que reduzem bastante o colesterol. Uma redução de 6% é muito pouco, uma redução de 4% é muito pouco. Às vezes os pacientes precisam muito tomar as estatinas ou outros remédios para reduzir o risco de AVC e de infarto e deixam de tomar por medo e ficam desprotegidos. Ah, mas a indústria farmacêutica que você acredita nos remédios e não no natural. O que você acha que vende os suplementos? São também as indústrias. Os suplementos dietéticos, os suplementos alimentares, são um negócio gigantesco no mundo. Somente lá em 2022, como vocês veem nesse gráfico, gerou quase R$1 trilhão de vendas. E também são as grandes indústrias que vendem os remédios as que vendem os suplementos. Então essa justificativa também não é válida. E como os suplementos alimentares eles não são vigiados e liberados pelo FDA, que é a Anvisa americana, justamente porque eles não vêm como remédio, a gente não tem muito controle sobre o que tem dentro, a quantidade do que tem dentro, se tem intoxicação ou não. E, infelizmente, estima-se que mais de 23 mil pacientes vão ao pronto-socorro nos Estados Unidos todos os anos devido a algum evento adverso relacionado ao uso de suplementos alimentares. E já foi visto que suplementos alimentares infectados aí com metais pesados, com bactérias, com vírus e muitas vezes com doses erradas ou com substâncias que não eram liberadas ali no meio. E um ponto muito importante e que tem que sempre ser levantado é que comer alimentos é muito diferente de tomar suplementos. Os alimentos, eles são complexos e compostos de vários nutrientes. E é claro que uma alimentação saudável pode sim incluir alho, cúrcuma, canela, isso pode ajudar mesmo o seu colesterol. Mas você deixar de tomar uma estatina para tomar o suplemento não é legal. Então, em resumo, pessoal, essa não é uma opinião minha, mas das várias sociedades médicas e de vários outros estudos que avaliaram esses suplementos. E nada é definitivo na medicina. Pode ser que alguma coisa diferente apareça no futuro, enfim, a gente está aprendendo sempre. Mas as estatinas, por exemplo, elas são muito validadas, estudadas, seguras. Então, o meu medo é que um paciente, por medo, por falta de informação, que tem um alto risco de ter um infarto, que já teve infarto, por exemplo, deixe de tomar as estatinas para tomar um suplemento desse porque alguém falou que melhora e não abaixa o colesterol e não se protege. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no meu canal, me sigam lá no Instagram, deixem um comentário, tira a dúvida aqui embaixo, eu tento responder para vocês e até a próxima!